Estamos de volta. Bom, o assunto de hoje, como eu disse, são as reformas que a gente pode promover no início do ano. Nós estamos com a Ada e ela vai ajudar a gente a pensar um pouquinho de que forma a gente pode se motivar para que isso possa acontecer. Ada, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ada, queria que a gente pudesse conversar um pouquinho a respeito disso, né? Início de ano, hora de abrir os armários, jogar coisas fora, doar outras e de rever as possibilidades internas também, né? De que forma você acha que isso pode ser feito? Bem, eu penso que é o momento ideal para a gente fazer uma reflexão e você pode utilizar essa reflexão interna e também essa limpeza que você disse externa, né? Essa limpeza de coisas físicas. A partir do momento em que você pode começar a dar uma olhadinha, né, no que você guardou durante o ano, em papéis que estão em gavetas ou em roupas que você deixou no armário e não está usando mais, em projetos que de repente você pensava em começar no início do ano passado e não fez, isso promove uma mudança, isso promove uma reflexão e faça com que você pense no que foi que aconteceu durante o ano para que você não pudesse ter mantido esse foco. E a partir do momento em que você começa a fazer essa limpeza, a tirar algumas coisas que já não tem mais utilidade nenhuma, você pode colocar algumas coisas novas aí nesses locais, tanto no interno, tanto no teu pensamento, quanto no externo. Acho que essa coisa de começar a mexer nos armários, mexer nas coisas da casa, já traz um pouco essa mobilização para isso, né? Sim, e também para quem é profissional, essa mexida no próprio escritório, na própria mesa, no próprio ambiente de trabalho, né, em que você pode começar a refletir sobre coisas que ficaram para trás. A partir do momento que você começa a encontrar algumas coisas, algumas anotações que você fez, alguns projetos que você começou, porque o problema é que às vezes a gente inicia algumas coisas e tende a abortá-los durante o caminho. E isso é natural em função da dinâmica da vida. Em alguns momentos você tem uma meta, alguma coisa que você definiu para fazer, inicia essa caminhada, mas com a dinâmica da vida, com coisas que vão aparecendo do dia a dia, algumas surpresas, algumas propostas novas, você acaba deixando isso de lado. E aí chega o final do dia ou o final do ano e você acaba com uma sensação de coisa incompleta, com uma sensação de ineficiência, de que você não cumpriu com aquilo que você queria. Isso traz tristeza, né? Traz desânimo. Até no final do ano a gente fez um programa falando dessa questão da tristeza por conta desses motivos também, né? De não conseguir realizar determinados projetos, não conseguir ir adiante em algumas situações. De que forma você acha que a gente pode modificar essa questão? O que será que o pessoal lá de casa pode fazer para que ele tenha esse planejamento mais à vista? Porque eu costumo dizer para os meus pacientes, né, anota o teu projeto, coloque ele no papel, porque muitas vezes aquilo que a gente escreve fica muito mais fácil de visualizar do que ficar imaginando coisas, né? Enquanto coach, enquanto fazendo o trabalho de coach executiva e orientando profissionais, então há essa necessidade de uma reflexão e nós temos algumas ferramentas que ajudam a pessoa a refletir, a que ela olhe assim, alguns aspectos da vida dela e faça uma reavaliação em como eles estão. Por exemplo, como é que está a sua carreira, como é que está a sua saúde, como é que estão os seus relacionamentos, como é que está a sua relação com o dinheiro, a sua diversão, enfim. Você consegue repensar e, por exemplo, reavaliar como eu fui nesses aspectos durante o ano. A partir dessa reflexão, se você se propõe a fazer essa reflexão, você vai perceber que em alguns aspectos você foi melhor, em outros aspectos não. E aí entra uma questão que é muito importante. A gente tende a dar prioridade para algumas coisas. Justo. Né? E às vezes deixar de priorizar coisas importantes, né? A gente acaba realizando as coisas que são urgentes, entre aspas, e deixando de fazer as prioridades.
Então, a partir do momento que você faz essas definições, você precisa encontrar... Então, eu estou com uma dificuldade numa determinada área, eu estou com uma dificuldade na minha carreira, né? Quais foram as conquistas de carreira desse ano? Quanto eu evoluí enquanto profissional? E aí você pode descobrir que tem algumas competências que você já deveria ter desenvolvido, como uma comunicação melhor numa reunião, uma comunicação melhor num bate-papo com um líder ou com uma liderança, uma comunicação melhor através do telefone ou numa palestra. E você simplesmente deixou o ano passar e não tomou nenhuma providência para isso. Até pensando nessa questão que você falou, né, de que algumas pessoas no decorrer do ano percebem que não deram conta de tudo aquilo, ou que aquelas habilidades não eram necessariamente aquelas que ela pôde desenvolver ao longo do período do ano, mas chega no final do ano, ela não consegue entender que enxergar essas outras habilidades é uma coisa positiva e encara só as negativas. Ah, e eu não dei conta disso, eu não dei conta daquilo. De que jeito você acha que as pessoas podem modificar esse tipo de pensamento? Eu penso que, em primeiro lugar, a pessoa ela tem que estar focada. A gente fala muito hoje e a gente fala até que você tem que ter foco no foco. Mas é isso aí, você tem que determinar se aquilo está te prejudicando, se você já deixou aquilo para trás de alguma forma. Não é um momento de você ficar se lamentando, ou ser pessimista, ou dizer, não fiz novamente. Eu acho que isso só serve enquanto reflexão para que você pense que você precisa mudar esse hábito. Na verdade, quando a gente trabalha com coaching, a gente fala em mudança de hábitos. Uhum. Então, você tem alguns hábitos que, se você continuar repetindo, ou coisas que você faz e vai continuar fazendo, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Então, se para esse ano você pretende alguma coisa diferente e você tem uma meta, então esse ano você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que realmente priorizar, como você disse, a gente faz um planejamento, de preferência que a pessoa coloque no papel. Esse planejamento ele tem que ter prazo para acontecer. Né? Não que tenha que ser exatamente naquele dia eu vou ter que ter terminado isso, mas você tem que colocar alguns prazos, algumas datas para que você consiga avaliar quanto você já caminhou nessa mudança. E visualizar de alguma forma até onde você dá conta de chegar naquele período. E também ir te reforçando, né? Para que você possa celebrar a cada pequeno passo que você vai dando. Porque quando você começa uma jornada, você não chega de uma vez, né? Aliás, se você começar a pensar no final, geralmente você desestimula. Então, você tem que pensar em pequenos passos e a cada passo que você atinge, você tem que celebrar, você tem que se fortalecer com aquilo para persistir. Então, acho que o principal que eu digo é isso, você tem que pensar diferente dessa vez. Se você começar a agir da mesma forma, cuidado. Né? Abre aí uma luzinha vermelha e pensa, pera lá, eu já estou fazendo tudo de novo como eu estava fazendo antes. Não, deixa eu persistir e fazer alguma coisa diferente. E isso depende muito de pensamento. Eu falo, isso é exercício do dia a dia de pensamento. É você repensar e fazer diferente. Uhum. Existe uma questão também de que, assim, alcançar a meta, muitas vezes exige das pessoas alguns sacrifícios. E é muito difícil para os outros que estão de fora assistirem esse sacrifício. As pessoas pensam só na questão do sucesso. Fulano chegou onde chegou, como se isso fosse alguma coisa milagrosa. Qual é a dica que você dá para alguém que esteja pensando dessa forma? Porque exige mesmo algum sacrifício e a gente nem sempre vai ver o outro se sacrificando para alcançar determinado objetivo. Tem aquele ditado que diz que todo mundo vê, né, as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Então, eu penso que as pessoas ela deve procurar exemplos, né? Não só esses exemplos de que, nossa, fulano alcançou isso e parece que foi tão rápido, não, mas outros exemplos e que você possa conversar com essas pessoas. Como será que essa pessoa atingiu isso? E você vai perceber que houve sim sacrifício, né? Houve estudo em determinados casos, necessidade de leitura, principalmente um gerenciamento melhor do tempo, porque às vezes a pessoa
fica sem um tempo extra para poder se dedicar àquilo realmente que ela quer, ou seja, fazer um curso diferente, fazer uma pós-graduação, assistir uma palestra, ou se divertir mais, ou ler mais, ou ficar mais com a família. Então, eu acho que é importante que a pessoa ela consiga fazer essa avaliação de tempo, onde é que ela está colocando o tempo dela e por que é que ele está escapando e ela não está conseguindo realizar. Então, eu acho que a gente diz em marketing que a gente tem sempre um benchmark, que é uma empresa que a gente admira, né, ou alguma coisa onde você queira chegar. Eu acho que na vida pessoal é a mesma coisa. Você vai ter pessoas na sua família, próximas de você, profissionais que você admira, podem ser seus pais, seus avós, pais de amigos. E é sempre interessante você pensar nessas histórias, poder até conversar com essas pessoas e descobrir como é que foi isso. E aí você vai ver que realmente houve sacrifício, mas também houve muito prazer pessoal de estar atingindo as metas, de estar realizando, porque a cada vez que você atinge alguma coisa, você fica mais fortalecido e com mais vontade de continuar. Verdade. Bom, você falou da questão da gestão do tempo, acho que é um assunto que a gente precisa abordar, mas nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.